18. Quantos se encontraram? Só o versículo 18 que nós vamos ler essa noite. Irmãos, eu estou ouvindo conversa, estou ouvindo barulho. Não pode, nós estamos na casa de Deus. É o momento de ouvir a palavra do Senhor, certo? Então vamos ficar atentos, porque pode ser que a palavra de vitória para você hoje seja essa agora. Aí você pode deixar de receber uma vitória, uma bênção de Deus, porque você não ouviu a palavra de Deus. Então quero que todos os nossos irmãos, por favor, fiquem atentos. Qualquer barulho que não for glória a Deus e aleluia, está proibido. E também nenhuma movimentação durante a mensagem, deixe para beber água depois, para ir ao banheiro depois, porque nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu não vou me estender muito na mensagem, é apenas uma rápida palavra. Quem encontrou 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos ler bem juntos, irmãos, esse texto, ou bem forte, todos juntos, bem forte mesmo. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Meus queridos, nós queremos falar hoje sobre o escândalo da cruz. É isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre o escândalo da cruz. Paulo está escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, Paulo dá uma saudação à igreja de Corinto. Mas do versículo 10 em diante, Paulo passa a advertir, a exortar os irmãos acerca de um problema que havia na igreja de Corinto. Que problema era esse, irmãos? O problema era o problema das divisões. A igreja de Corinto estava dividida em 4 grupos. Paulo diz e menciona esses grupos. Um grupo eram aqueles que diziam que eram de Paulo. Geralmente, os que eram de Paulo eram os primeiros crentes daquela igreja, porque Paulo fundou a igreja de Roma, ou melhor, a igreja de Corinto, na sua segunda viagem missionária, quando passou ali 18 meses pregando e anunciando o evangelho. Então, meus amados irmãos, o que acontece? Aqueles primeiros crentes, que em sua maioria eram gentios, eram apaixonados por Paulo, eram apaixonados pelo apóstolo Paulo. Mas havia um grupo que era chamado o grupo de Apolo, porque o texto diz: uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo. O grupo de Apolo, olhe bem para cá por gentileza, deixe para ler o texto quando nós lermos juntos. Apolo era de Alexandria, tinha aprendido a arte da retórica. A retórica é a capacidade de falar para convencer. Então Apolo era um pregador eloquente e também um tanto filosófico, mas pregava o evangelho na simplicidade do evangelho. Os irmãos de Corinto, que eram apaixonados pela retórica, porque em Corinto havia algumas escolas de retórica que ensinavam como fazer um discurso para conquistar e convencer as pessoas. Os irmãos que eram apaixonados pela retórica, pela sabedoria filosófica, se apaixonaram por Apolo, e eles diziam, eu sou de Apolo. Ainda havia o grupo de Pedro. O grupo de Pedro geralmente eram judeus
que eram cristãos, mas ainda apegados à lei, porque Pedro era judeu. Então esse grupo dizia: eu sou de Pedro. E havia o quarto grupo, que era o grupo que dizia: eu sou de Jesus. Parece até a música, né? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. O pior grupo, irmãos, imagine qual era o pior grupo. Pois é, o pior grupo era o quarto grupo, que dizia que era de Jesus. Por quê? Porque eles diziam: eu sou de Jesus, e com isso eles diziam: eu não sou de Pedro, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não me submeto à liderança de homem nenhum, eu não me submeto a ninguém, eu não obedeço a ninguém, o meu pastor é Jesus. Essas pessoas diziam que recebiam revelações diretas de Jesus para elas, e portanto desprezavam Paulo, desprezavam Apolo e qualquer apóstolo e qualquer liderança humana colocada por Deus diante da igreja. Paulo está dizendo para os irmãos da seguinte forma: está Cristo dividido? Porque Paulo está dizendo o seguinte: nós somos uma família e somos o corpo de Cristo, e Cristo não está dividido. E ele faz ainda duas perguntas, e uma delas ele pergunta o seguinte: por acaso Paulo morreu na cruz por você? Por acaso eu morri na cruz por vocês? Então, meus amados e queridos irmãos, Paulo, ele entra nesse assunto da cruz de Cristo, porque ele diz o seguinte no versículo 17: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Sabedoria de palavras era a filosofia que havia em Corinto, era o amor à filosofia. Os filósofos, eles faziam discursos nas praças. Paulo está dizendo: o evangelho não é uma filosofia humana, o evangelho não é uma sabedoria humana, o evangelho é o poder de Deus, é Cristo, é a simplicidade que há no evangelho que toca o coração do homem. Aí Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Meus amados, por que Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura? Por que Paulo usa essa palavra? A palavra loucura aqui no grego pode ser traduzida por idiotice, por algo ridículo, por tolice. Então, Paulo está dizendo que aqueles que não eram salvos tinham a mensagem da cruz como uma tolice, como uma grande besteira, como uma ideia religiosa ultrapassada, uma ideia pobre, pequena, e portanto, para estes, claro, os que perecem, os que não estão salvos, a mensagem da cruz era loucura. Observe bem, para os gregos, a mensagem da cruz era uma grande derrota. Isso mesmo, para os gregos a mensagem da cruz era uma grande derrota. Por quê, pastor? Porque os gregos, eles eram apegados aos heróis da mitologia, como Aquiles, que foi o grande herói de guerra, como aquele grande e bem conhecido, mais conhecido herói da mitologia grega, agora me falha aqui na memória, até falei hoje na escola bíblica, quem lembra? Hércules, o filho do chamado Deus Zeus. Então eles eram apegados a esses heróis, e para o grego, o herói era aquele que sempre vencia,
Mas, quando olha-se para Cristo na cruz, ensanguentado, com o pulso aqui com pregos, cravado na cruz, morrendo, a ideia é que aquele homem que está na cruz é um derrotado. Então, para os gregos, a cruz era uma grande derrota. Para os romanos, a cruz era somente para gente que era subversiva, ou seja, inimigos políticos do império, gente que praticou crime contra o império, criminosos, vagabundos, pessoas que não tinham uma boa conduta, pessoas desacreditadas pela sociedade. Eram essas pessoas que eram crucificadas. Então, para os romanos, a cruz também era uma grande derrota, a mensagem da cruz de Cristo. Os romanos, irmãos, chegavam a crucificar cerca de 30.000 pessoas por ano. Todos os anos, cerca de 30.000 pessoas eram crucificadas. Era muito triste aquilo. Era um espetáculo para muitos. 30.000 pessoas eram crucificadas todos os anos, porque era uma maneira de punir os crimes que eram feitos contra o império, contra o governo. E para os judeus, o que significava a mensagem da cruz? Para os judeus, a mensagem da cruz significava maldição. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23: maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Então, veja bem, derrota para os gregos. Para os romanos, só ia para a cruz gente rebelde. A cruz era símbolo para eles, sinal de rebeldia e de punição. Para os judeus, maldição. Meus amados e queridos irmãos, a cruz era uma das piores penas de morte que existia. A morte era lenta. Na verdade, ela começava quando aquele que estava sendo punido era açoitado com chicotes. Os chicotes tinham nas pontas pedaços de ossos e bolas de chumbo. A pessoa ficava ali com o seu pulso amarrado aqui, e os soldados romanos passavam então a aplicar o suplício, passavam a dar as chicotadas. Alguns não resistiam nem nesse primeiro momento, alguns morriam ali mesmo, porque em alguns casos o chicote pegava aqui nessa parte da barriga ou do abdômen e poderia abrir um buraco, poderia rasgar a pessoa, e os órgãos internos aqui poderiam ficar expostos. Jesus foi chicoteado com pedaço de chumbo e com pedaço de osso. E os médicos, quando analisam isso, os estudiosos dizem que quando Jesus estava sendo chicoteado, ali, em suas costas, apanhando, as carnes eram abertas pelos ossos. Haviam milhares de microlesões nos vasos sanguíneos, de forma que Jesus começou a sangrar muito, e debaixo de Jesus tinha uma poça de sangue muito grande. Ele estava sofrendo, ele estava angustiado. Depois, irmãos, ele tinha que carregar a peça horizontal da cruz, aquela peça horizontal da cruz.
pesava 50 quilos. Ele coloca nos ombros. Ele tem que carregar até o Gólgota, o monte chamado Caveira, cerca de 600 metros. Jesus está carregando, ele está sofrendo. Sobre os seus ombros cortados, feridos, os seus ombros que estão sangrando, está um grande pedaço de madeira que pesa 50 quilos. Tanto que chega um momento que Jesus não suporta. Ele cai sobre os seus joelhos e cai ao chão, e a peça de madeira cai sobre ele também. Quando chega lá, tem que ser cravado na cruz. Prego aqui, crava aqui. Por isso o nome, irmão, crucifixo. Crucifixo. Porque cruce vem de cruz, significa cruz. E fixo, ou seja, fixado numa cruz, presa a uma cruz. Tem um nervo aqui, que, claro, é ligado ao cérebro. Quando eles dão aquelas marteladas aqui em Jesus, cravando Jesus na cruz, uma dor sai aqui do pulso de Jesus, vai até o cérebro, e do cérebro ela se distribui para todo o corpo em forma de ondas elétricas, e Jesus tem espasmos, ele se treme todo, é a ciência que diz, e aquilo ia até a ponta dos seus dedos. Era uma dor horrível, era uma dor difícil de encarar. O homem já tinha apanhado, já tinha carregado aquela peça de madeira. Agora ele estava sendo cravado na cruz, sofrendo dores absurdas, angustiantes. Jesus está sendo cravado naquela cruz por mim e por você. Então a cruz, a morte de cruz, era uma grande humilhação. Tanto que eles faziam em locais públicos, em lugar que passava muita gente, para servir de exemplo para os outros, para que alguém olhasse e dissesse: jamais eu cometerei um crime contra o Estado, porque eu não quero ter esse destino que esse está tendo na cruz. Jesus é crucificado ao lado de 2 transgressores, e a Bíblia fala na profecia de Isaías 53 que ele seria contado entre os transgressores. Jesus está ali, crucificado. As piores classes de pessoas eram crucificadas, e Jesus está na cruz. E aí os gregos dizem: isso foi uma grande derrota. Os romanos dizem: isso foi uma grande rebeldia. Os judeus dizem: foi para a cruz, era maldito. Mas Paulo está dizendo que para nós é poder de Deus. Para nós é poder de Deus. Paulo está dizendo: para o homem sem Deus, essa mensagem da cruz é uma loucura. Para o homem sem Deus, essa mensagem da cruz é uma idiotice. Para o homem sem Deus, essa mensagem da cruz é ridícula. Para o homem sem Deus, a mensagem da cruz é uma tolice. Para o homem sem Deus, a mensagem da cruz é uma conversa fiada. Para o homem sem Deus, a mensagem da cruz é uma mensagem ultrapassada. Mas para nós que fomos alcançados pelo Evangelho, a mensagem da cruz é poder de Deus. Quem pode levantar a mão e glorificar ao nome do eterno Deus aqui esta noite que está aqui? É o poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agora, por que é uma loucura, irmão? Para o homem que perece, sabe por quê? Porque o homem sem Deus, como diz Efésios, capítulo 2, versículo 1, está morto nos seus delitos e pecados.
Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. O homem que está no mundo não consegue ver a glória da cruz. O homem que está no mundo não consegue ver a grandiosidade dessa mensagem, a maravilha dessa mensagem. Por quê? Porque a mente desse homem está cauterizada. Ele está longe de Deus, ele está longe do Senhor, ele está distante de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não iluminar o entendimento deste homem, ele não entenderá o que é a cruz. Tem gente que olha para um crucifixo e vê Jesus como um coitadinho. Oh meu Deus, ele sofreu naquela cruz, tão coitado naquela cruz. Tem gente que olha para a cruz e acha um absurdo. Por quê? Que mensagem é essa? Que um que não deve nada vai morrer por assassino, por gente que deve, por gente pecadora. Que mensagem é essa? Então, na sabedoria humana, no entendimento dos homens, não há como entender isso. Mas Paulo está dizendo: isso é para os que estão perecendo, isso é para os que estão indo para o inferno. Mas para nós que somos salvos, essa mensagem é poder de Deus. Porque o salvo consegue entender, porque ele foi alcançado pelo Senhor Jesus. Ele teve em seu entendimento iluminado pelo Espírito Santo. Por fé, ele respondeu: eu quero esse Cristo, eu quero Jesus, eu quero esse Cristo para a minha vida. E o salvo entende que se não fosse a cruz, o salvo já estaria condenado, já teria sido consumido, mas porque Jesus foi para a cruz, há uma esperança. Então, para nós, irmãos, é o poder de Deus. Ora, que poder é esse? Poder de Deus. É o poder de Deus que te salvou. É o poder de Deus que te trouxe para o reino de Deus. É o poder de Deus que te tirou das trevas. É o poder de Deus que te tirou do mundo. É o poder de Deus que te tirou da escravidão do pecado. É o poder de Deus que te deu a liberdade. É o poder de Deus que iluminou os teus olhos para a Bíblia Sagrada. É o poder de Deus que te salvou e que te fez um servo e uma serva de Deus e te colocou na casa do Senhor aqui. É o poder de Deus. Certo escritor diz que na cruz Jesus resolveu a discordância entre o amor que Deus tem pela sua glória e o amor que Deus tem pelos pecadores. Porque Deus ama a sua glória, mas Deus também ama o pecador. Por amor à sua glória, Deus tem que ser justo e punir o pecador. Porque Deus é santo, Ele tem que punir o pecador. Mas por amor ao pecador, Deus tem que perdoar o pecador e justificar o pecador e considerar o pecador inocente de tudo que o pecador fez. Então, irmãos, é um grande paradoxo. Como foi que Deus resolveu isso? Aleluia, diz a Bíblia em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia responde: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2: porque a lei do Espírito e de vida os libertou da lei do pecado e da morte. Paulo ainda diz, escrevendo aos Romanos: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Na cruz, a ira de Deus e o amor de Deus se abraçaram, porque a ira veio sobre Cristo para punir os pecados nossos, e o amor de Deus veio sobre nós para nos salvar e nos tornar inocentes. Oh, glória a Deus! Essa é a mensagem da cruz, irmãos. É o inocente que morre pelos pecadores. Essa é a mensagem que o mundo nunca vai entender, mas essa é a mensagem que te alcançou e que te salvou. Quantos podem glorificar ao nome do eterno Deus? Quantos podem exaltar o nome do eterno Deus? Aleluia. Talvez você não entenda muitos termos teológicos, talvez você não entenda a filosofia e a loucura dos filósofos, talvez o teu entendimento das coisas de Deus seja tão pequeno, mas uma vez eu vi uma irmã dizendo assim: eu não entendo essas coisas, mas de uma coisa eu entendo, eu era pobre e hoje eu sou rica em Jesus Cristo, eu estava perdida e hoje eu sou salva. Você era pobre, mas hoje você tem o maior tesouro, que é Jesus. Você estava perdido, mas Ele te achou, você foi achado por Ele, está aqui esta noite para glorificar e exaltar ao nome de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Todos. Feche seus olhos.